Marcelo, posso usar algum fungicida junto com boro, cálcio, cobre para o pós-colheita? É uma polêmica bem grande, né, Rodrigo? Essa questão de misturar. Eu misturo, tá? Tem muita gente que não mistura. Se a gente pegar até as bulas de alguns Incompatível. cipraconazol, né, fala que Fala não, e tem essa incompatibilidade. Tem essa incompatibilidade principalmente com sulfato de manganês, né, sulfato de zinco. Isso, com sulfatos. As bases sulfatos. Agora, com cobre, com cálcio, não tem tanto problema. E por isso que, né, até na empresa, na Stoller, a gente trabalha com agentes quelantes, né, que complexam esses sulfatos de zinco, sulfato de manganês e minimizam que ali dentro do tanque vai ter alguma reação entre o nutriente e o fungicida, né? Garante uma boa estabilidade, né? Que não precipite, que não decante, e na hora que pulveriza a planta consegue usar tanto o fungicida em alta eficiência e também os nutrientes, né? E isso é uma das principais funções, né, de um fertilizante à base de quelato, né? Proteger os nutrientes ali para que no tanque, depois que tenha boa absorção, boa translocação e que a planta utilize daquele nutriente naquele processo que ela precisa naquele momento, né? Seja para o enchimento de grão, seja para florada, seja para novas folhas, para crescer raiz, né? Então a planta precisa do nutriente. Olha que interessante, né? Nós temos nossos correspondentes aqui, né? O Léo acabou de falar que ele tem feito pulverização separado. Mas o Léo está lá no Cerrado Mineiro, uma topografia bem planinha, né? Por certeza as fazendas têm uma estrutura bacana onde você consegue separar. Eu acabei de falar para você que eu não separo. Por quê? Por problemas operacionais. Eu não vou fazer o produtor fazer uma pulverização hoje aqui e amanhã fazer outra só para poder separar. Uma vez teve um trabalho de pesquisa que mostrou que poderia perder até 10% dessa incompatibilidade, tá? Lógico que existem misturas e misturas. Então, sei lá, aumenta mais um pouquinho de um produto, aumenta mais um outro pouquinho, mas não pela questão operacional, eu me preocupo muito com isso. Então, realmente, eu não... E agora vocês têm, na tecnologia de quê? Trabalhar com produtos quelatizados. E esses produtos quelatizados, eles protegem para poder... evitar as perdas. Né? Evitar as perdas. Então, ou seja, nós temos tecnologias para ser adaptadas e deve ser utilizada. Esses quelatos, eles... quais seriam esses quelatos que você trabalha? Fala um pouquinho o que seriam esses quelatos aí, Rodrigo. Esses agentes quelantes, né, principalmente quando a gente pensa em micronutriente metálico, né, eles podem ter alguma reação... O que seria micronutriente metálico, pessoal de casa? Ferro, manganês, cobre e zinco. E o níquel também, né? Esses micrometálicos, eles podem ter algumas reações no tanque, principalmente com os fungicidas. Então, quando a gente coloca um agente quelante, que pode ser um agente quelante natural, orgânico ou sintético, ele vai proteger, né, uma carga negativa. O micrometálico tem carga positiva, ele acaba protegendo aquele nutriente de reações no tanque. Então, seria um produto que dava uma encapsulada ali no elemento, né? E protegendo esse elemento. Isso, aí, né, protege no tanque para não ter reação com fungicida. Tem dados, né, de alguns fitopatologistas que falam que um sulfato, sem estar quelatizado, ele pode diminuir a eficiência dos fungicidas até 15%, 20%. Então vai ter essa garantia no tanque, essa proteção. Depois, na hora que aplica, né, tem uma melhor absorção, né, o nutriente estando quelatizado, né, tem uma melhor translocação e depois a planta tem que conseguir, né, então, essa quebrar aquele quelato para usar o nutriente. Então essa proteção vai deixar a planta mais assim, fica mais digestível para a planta, essa absorção desses nutrientes. Sim, Gustavo, com certeza. E tem outra coisa também que é importante, né, a gente saber quando a gente pensa em nutrição foliar, né? A gente fala adubação, né? A adubação é o cálculo ou de quilos ou de gramas por hectare que a gente aprende lá na faculdade, né? Isso. Seja para adubação de solo ou para adubação via folha. Mas o que a planta enxerga é a nutrição, né? O que entra ali, o que a gente vai conseguir internalizar na planta. E aí a gente tem que chamar a atenção que tem um termo, é um pouco mais complexo, mas vamos tentar deixar de uma forma mais simples, que seria o ponto de deliquescência, né? As fontes solúveis, né, cloreto, nitrato e sulfato, né, cada fonte solúvel desses sais, eles têm um ponto de deliquescência. O que é isso? Acima de uma tal umidade relativa, aquele nutriente vai estar de uma forma líquida que a planta vai conseguir absorver ele na folha. Abaixo de uma certa umidade relativa, esse nutriente vai estar numa forma sólida, onde a planta não vai conseguir absorver. Então, quando o nutriente está quelatizado também, você consegue minimizar essa questão da
absorção, a planta absorver mais rápido também. A gente vê muito produto aí no mercado, fala, meu produto é quelatizado, quelatizado, quelatizado. Como é que o produtor vai saber se realmente é quelatizado ou não? Tem que estar no rótulo do produto, né? Ou principalmente como aditivo de formulação, né? Quando você tem lá as garantias dos nutrientes, né? Vamos pensar, um da café cerrado. Tem lá 6% de zinco, 4% de manganês, tem boro, tem nitrogênio, tem enxofre. Mas lá, quando pega o rótulo do produto, vai estar aditivos de formulação. Tá? Agentes quelantes, agentes complexantes, né? Que vão garantir essa melhor estabilidade e esse melhor aproveitamento do nutriente pela planta. E esses quelatos, né, eles vão agir só em manganês, ferro, cobre e zinco? Principalmente nos metálicos, isso. Certo, no boro, por exemplo. Aí você tem os agentes complexantes, né? Que o boro não tem carga, né? Ele é um elemento não iônico, né? Ele não tem carga. Então a gente consegue complexar ele para garantir uma melhor absorção na planta, mas não quelatizar o boro por ele não ter carga. Então existem agentes complexantes que garantem uma melhor solubilidade e também uma melhor absorção do boro na planta, né? Principalmente quando a gente fala em boromeia, né? Que é um monoetalonamina, que é um fenol ali que vai ajudar nessa absorção. Nome difícil, hein, Rodrigão? Você vai... Isso é para químico, né? A gente aprende um pouquinho. E quantas foliares você acha que o produtor tem que fazer durante o ano aí? Quando fala assim, essa pergunta ela aparece muito pra gente aqui nas lives, né? Assim, quantas foliares que eu tenho que fazer por ano, né? Isso é difícil, né? Porque é aquele dilema, né? O que eu gostaria de fazer e o que eu posso fazer, né, Gustavo? Você está na cafeicultura mecanizada, né? Você faz lá 4... Mecanizado tem montanha também. 4, 5, até 6 pulverizações, né? Nas áreas de mecanizado, a gente chega até a fazer 7 pulverizações. Na montanha, 2 com 3 sofrido. Igual o Léo lá no Cerrado chega a fazer 9, 10 todo mês, qualquer coisinha tá soltando foliar. Eu lá em casa, que é manual, eu faço 2, 3, né? Então, assim... tem que entender, né, onde é a região, o tipo de solo, né, o clima, né, o nível de produtividade. De tecnologia que o produtor vai aplicar na lavoura dele, né? Então, assim, é o ótimo inimigo do bom, né? Mas o ideal aí seria fazer pelo menos 5 a 7 pulverizações foliares, né? Pensando aí desde o pré-florada, pós-florada, chumbinho, expansão, granação, e o início de maturação também, né, para levar uma planta bem nutrida, né, do começo até o final do ciclo antes da colheita ali. Interessante, bacana. É aquele negócio, a gente tem alguns níveis de tecnologia aí que eu sempre falo para o pessoal o seguinte, se você trabalha com 2 pulverizações, vamos forçar para trabalhar com 3. Se você trabalha com 3, vamos trabalhar com 4. E de acordo que for o nível subindo, tentar sempre, porque a dificuldade não é, às vezes, comprar o produto e aplicar. Isso não é o de menos, a dificuldade é operacional, né? Nós temos aí pulverizações aí com canhão, pulverizações com drone, pulverizações que vêm facilitando bem esse manejo aí, né? Mas assim, a gente tem que... grande dificuldade ainda é o operacional, né? E a qualidade dessa pulverização também no campo, né? Com certeza, Gustavo. Até nas minhas áreas, você falou muito bem, onde eu faço 3 de mão, manual, eu vou fazer 4 com uma de drone. Eu vou sempre subir a régua. Onde eu faço 2, eu vou fazer 3, sendo que uma vai ser de drone. Então hoje a gente tem, né, graças a Deus, vendo tecnologias aí para ajudar o produtor na ponta, né, para cada vez mais ter uma lavoura bem nutrida, e uma lavoura bem nutrida é resultado de maiores produtividades, né? Então, a frequência da adubação foliar ela é muito mais importante que a quantidade, né? Sim. Quanto mais eu conseguir fazer entradas, né, fornecendo aqueles micronutrientes que estão sendo limitantes para a produção naquele momento, e às vezes até um macronutriente, dependendo da época, vai ajudar a planta, né? Então ela vai ter uma planta com maior vigor, uma planta que vai conseguir se defender mais de patógeno, uma planta que vai crescer mais e vai reter mais as estruturas reprodutivas. Entendi. E eu estava vendo aqui, tem gente chegando aqui na online, aqui daqui a pouquinho a Cassiane está aqui conosco, já apareceu online aqui conosco, aqui já a gente vai entrevistá-la. Ô Rodrigo, às vezes eu estava tendo uma pergunta aqui agora há pouco em relação aos outros micronutrientes, né? Manganês, ferro, cobre, né? Pode fazer, tem uma pessoa perguntando aqui se pode fazer tudo junto ou não. O que você fala pra gente aqui? Pode fazer desde que o produto tenha qualidade, né? É o que a gente está falando. Seja quelatizado? Seja quelatizado, às vezes não quelatizado, mas os micros metálicos, né, preferencialmente quelatizados.
Hoje, para se ter uma ideia, Gustavo, tem mais de 400 empresas de fertilizante foliares no Brasil. 400? Tem mais de 400, deve estar beirando os 500 ou mais. Então, assim, você tem empresas, né, que prezam pela qualidade, por pesquisa, e outras empresas que não prezam tanto, né, vamos dizer assim. Então, você tem diferentes produtos no mercado. Então, você tem que, né, prezar por produtos, né, vai fornecer o cobre, o manganês, o ferro, né, que sejam produtos que tenham alta qualidade e performance comprovada, né. É isso que a gente preza na empresa, né, na Stoller. Então, todos esses micros metálicos, né, seja um Stoller ferro, um Stoller manganês, um da Café Sul de Minas, que tem zinco com ferro, né, todos esses micronutrientes estão quelatizados para garantir a melhor performance na planta. É isso que complementa a nutrição. E foliares com macronutrientes? Seria nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, potássio. Que você fala disso aí? Eu estou perguntando porque eu tenho, assim, é polêmico pra caramba, né? Nos cereais o pessoal tem usado aí um pouco mais. Que você... Vamos pensar assim, qual que é a definição da adubação via folha, né? Ela é essencial e complementar, né? Essencial porque, vamos lembrar lá da lei do mínimo, ela fornece micronutrientes, né? E qualquer elemento que estiver em restrição, seja exigido em alta quantidade ou em baixa, vai diminuir a produtividade da planta, né? Então você consegue fornecer esses micronutrientes na quantidade que a planta precisa. Agora, complementar, vamos pensar, a gente está chegando na florada, pré-florada, e choveu, mas também não teve tanta umidade no solo assim para a planta voltar a crescer as radicelas e ter absorção. E aí a gente sabe, vamos pensar no magnésio. O magnésio, ele é junto com o nitrogênio, ele é constituinte da clorofila que vai, né, captar o CO2 e fazer fotossíntese, que é o principal processo, né, da vida, né? Vamos pensar assim, sem fotossíntese não tem vida. Então o magnésio está ali na clorofila. Um magnésio agora no pré-florada é interessantíssimo, né? Na granação, o magnésio também ele está como agente ali transportando açúcares na planta. Então assim, para qual fase, né? Qual elemento? Mas eu vejo como complementar a utilização dos macronutrientes via folha, sim. Pelas quantidades, né? Esses macronutrientes eles precisam de uma quantidade muito grande, que só via a folha é pouco. Já está nutrido corretamente pelo solo. A folha seria o complemento desse processo. E outro ponto, Gustavo, que depois que está chovendo, né, a gente volta lá a calagem, a gessagem, o NPK e tudo mais via solo, com exceção do cálcio, que é imóvel na planta, todos os outros macros são móveis e redistribuídos, né? Então eles conseguem sair de uma parte da planta e ir para uma folha nova, que é um dreno, ir para um fruto. Já os micronutrientes não conseguem, né? O boro é imóvel. Sim. E os micros metálicos são pouco móvel. Isso justifica ainda mais a aplicação desses micronutrientes. E aí, né, muitas das vezes, além do magnésio, também fazer um fornecimento de cálcio via folha, né? Pensando que é um nutriente aí que é imóvel na parte aérea, né? Na planta. Sempre complementa, né? Nos cereais o pessoal já tem usado mais, né? Com mais resultado. E no café ainda está em pesquisa, nós estamos sempre avaliando isso daí. A princípio, né, o mais importante é fornecer via solo e deixar para a folha como está. Agora, Rodrigão, a gente está aí num período muito frio, né? O pessoal pergunta assim, nós podemos fazer alguma pulverização para evitar geada? Algum frio que tem, ou se não, pós-geada, tem alguma pulverização para ser feita? Você tem algum conceito formado em relação a isso aí, que é um tema bem delicado mesmo, mas é uma dúvida que muitos têm. Gustavo, pode, né? Mas vamos entender é frio ou é geada, né? Vamos pensar na prevenção de um frio, né? Porque geada não tem jeito, geada é geada. É como se você fosse passar um fogo na lavoura, não tem como evitar. O frio, é o contrário do fogo. Vamos prevenir um frio. Então, a gente tem um conceito que a gente tem que concentrar solutos na folha, né? Se você pegar uma água e colocar uma água pura e pegar uma água com sal diluído ou com açúcar, a água pura ela vai congelar mais rápido que uma água com soluto ali. Isso. Então, se a gente, né, o potássio, né, ele é um elemento que abaixa o potencial hídrico da planta, abre os estômatos e tudo mais, e consegue abaixar o ponto de congelamento da célula. Então, o potássio é uma excelente estratégia para fazer com alguns dias antes do frio intenso. E os micros metálicos também, né? Tudo que você fizer ali de nutrição, você vai concentrar soluto nas folhas. Então isso, você vai abaixar o ponto de congelamento das células e elas vão ser menos impactadas pelo frio intenso
né? Ou às vezes por uma geada menos branda, né? Geada de capote e tudo mais. Então isso bem na véspera. Pensando assim, uma semana antes, 10 dias antes, cara, tudo que puder fazer para aumentar o potencial de fotossíntese da planta, para ela concentrar açúcar na folha, é interessante também. E pós-frio, né? Aí avaliar o dano, né? Às vezes é uma poda que tem que fazer, mas pensando num pós-frio, né? Um frio menos intenso aí, que queimou só algumas folhinhas novas, aí voltar com nutricional, alguma coisa que estimula a planta, né? Um bioestimulante para voltar ela, né? E diminuir esses estresses que podem ser causados pós-frio.